Bom dia a todos. Vamos para mais um estudo da nossa lição da Escola Sabatina. É o nosso alimento espiritual de cada dia e hoje, como de costume, a gente vai fazer um resumo dessa semana. É a 12ª lição que vem falando sobre o selo de Deus e a marca da besta, parte 2. Eu não tenho como passar para você todas as informações porque senão um vídeo só do capítulo 13 duraria 1 hora e meia, no mínimo, porque são tantas informações, mas eu vou tentar não perder a profundidade do estudo e você vai sair daqui enriquecido, sabendo de muitas verdades que se encontram na Bíblia. Não é eu que falo, não sou eu o dono da verdade, mas eu vou mostrar para você o que a Bíblia diz. A Bíblia vai responder algumas perguntas que a sociedade faz, algumas perguntas que você tem na sua mente. O Apocalipse vai te responder. Não tenha medo do Apocalipse. A gente hoje vai falar sobre o selo de Deus e a marca da besta, mas não tenha medo da besta, porque a besta significa, aqui na profecia em Apocalipse, a gente vai ver, significa animal. Lembra quando na infância aquela gurizada toda falava: "Ô, você é uma besta", o cara tá te chamando, a pessoa tá te chamando de animal. Mas isso é coisa de guri, coisa de moleque. E é isso, não tenha medo. O livro do Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo e chegou ao nosso alcance esse entendimento e esse conhecimento que nos prepara para o tempo do fim. Você quer uma revelação de verdade, uma revelação divina? A Bíblia vai revelar para você. Isso é revelação divina, a Bíblia. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos abençoe. Vamos juntos aqui crescendo na graça e na sabedoria. Vamos fazer uma breve oração para que o Espírito Santo nos capacite, nos conduza e que o Espírito Santo seja o nosso professor, o nosso diretor. Você que é aluno, você que é professor, você que é um pactuante aí, você que gosta das nossas lições, independente, né, da sua religião, mas você gosta das nossas lições, dos nossos estudos. É um estudo que acolhe a todos. É um estudo de acolhimento, é um estudo de aprendizado, aonde esse estudo das nossas lições são preparadas há anos atrás, 5 anos atrás, no mínimo 5 anos atrás. Para essa lição estar na minha mão hoje, foi revisada há 5 anos atrás, até chegar no período onde ela é lançada. Então não é a lição da Escola Sabatina, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. É revisada, revisada, e aí a gente coloca aí à disposição de todos. E você não paga nada por essa lição aqui. Não essa lição aqui, porque isso tem um custo, né? Porque aqui tem papéis, são impressoras, isso tem um custo. Mas eu estou falando onde não tem custo, é aí para você que está chegando aí na sua casa, na internet. O único custo é o Wi-Fi que você paga e a sua internet. Porque as informações que eu vou passar para você aqui são pérolas. São de grande valor que talvez você não encontre em qualquer lugar. Vamos lá, vamos orar para que Deus nos capacite e nos abençoe. Querido e bondoso Deus, obrigado porque o Senhor é Deus, o Senhor cuida, o Senhor livra. Nos ajude agora a entender o capítulo 13 do Apocalipse, junto com o capítulo 7 de Daniel. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus, amém. Porque eu disse, né, o capítulo 13 de Apocalipse, ele anda junto com o livro de Daniel, capítulo 7. E agora, no decorrer da nossa lição, a gente vai ver tudo isso. Então, o nosso verso para memorizar, o nosso verso áureo, eu não vou explicar ele, eu vou deixar no decorrer da lição, para você ter um
um entendimento, o porquê do Apocalipse 13, do versículo 10 está falando. Diz assim: se alguém leva cativeiro, em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto, né? Aqui está a paciência e a fé dos santos. Apocalipse 3, versículo 10. No decorrer da nossa lição, não saia daí, porque senão você não vai entender esse verso áureo, o verso para memorizar. Vamos lá? Então, o que é a besta do Apocalipse? Porque esse é um tema que muitos ignoram, muitos não querem estudar por medo ou por falta de conhecimento, mas hoje a gente vai esclarecer algumas coisas. Então, aqui é um estudo, vai ser um estudo bíblico. Olha o que diz aqui. Vamos lá. Pergunta número 1. É uma pergunta. De onde surge a primeira besta vista por João? Vamos lá? Pegue sua Bíblia. Como que é? De onde surge a primeira besta vista? De onde surgiu essa primeira besta? Em que João está falando aqui em Apocalipse 13, versículo 1. Vamos lá, vamos deixar a Bíblia responder. Vi emergir do mar uma besta. Da onde então que ela surgiu? Vi emergir do mar uma besta. Eu vou ler aqui o capítulo 1, depois a gente vai trabalhar esses versos. Que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Calma aí, segura aí, se você não entendeu, você vai entender. Então o primeiro passo que a gente está dando aqui é vi emergir do mar uma besta. Então João ele viu uma besta emergir do mar. O que é uma besta? Um animal. João viu um animal emergir do mar. Vamos lá para mais detalhes, mais riquezas. Pergunta número 2 aqui. Quantos chifres possuem esta besta e o que eles representam? Quantos chifres possuem que a gente leu aqui? Essa besta que tinha o que? 10 chifres e 7 cabeças. 10 chifres, 7 cabeças e sobre os chifres 10 diademas, sobre a cabeça os nomes de blasfêmias. Então a gente já identificou que emergiu do mar, que tem 10 chifres, esse animal. Vamos lá para mais detalhes, em sequência. Agora aqui, o que eles representam? O que esse animal representa? O que significa isso, Ricardo? Por que esses símbolos do Apocalipse? Vamos lá, vamos entender. Apocalipse 17:12 vai explicar. A gente também não tem um entendimento do Apocalipse 13 se a gente não partir para o Apocalipse 17, porque ele nos dá grandes referências do capítulo 13, o livro de Daniel. Vamos lá. E se você não entendeu alguma coisa, se não foi bem esclarecida, você pode deixar aí na descrição e pode perguntar. Volta ao vídeo e você pega de novo aqui a visão. Pode compartilhar, se for do seu interesse, pode compartilhar, pode chamar os seus amigos para ter o conhecimento. Você que é aí professor, aluno, que Deus nos fortaleça. Vamos lá. Vamos lá seguindo aqui. Vamos lá em Apocalipse 17, verso 12. Apocalipse 17, verso 12. Diz assim. Os chifres, agora a gente vai identificar os chifres. Os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberam autoridade como os reis, com a besta durante 1 hora. Tudo isso a gente vai trabalhar, mas calma lá. Então aqui, o que significa aqui? O que esses chifres representam? Vamos lá, os 10 chifres que vistes são o quê? 10 reis, ou reino. Então o chifre, aqui em Apocalipse, significa 10 reis ou os reinos. Vamos lá, agora Apocalipse 17, 15. Continuando para a gente identificar. Então a gente identificou que o que significa esses chifres? Esses 10 chifres são 10 reinos, ou os reis.
Agora, Apocalipse 17, verso 15. Diz assim: falou-me ainda as águas, lembra das águas lá no começo? Que a besta ou o animal surgiu das águas? Então fala aqui: falou-me ainda as águas que vistes, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então essa besta, ela surge de um local povoado. Ela não surge em qualquer lugar. Ela surge aqui, são o quê? Ela está assentada na onde? São povos, multidões, nação e línguas. A gente já está identificando que essa besta, que esse poder, que esse animal, ele surgiria de um lugar povoado. Vamos lá. Há uma íntima relação aqui entre Apocalipse 13, como eu disse que Daniel. Daniel viu 4 animais que surgiam do grande mar. O primeiro parecia um leão, seguido de um urso e depois de um leopardo. Finalmente, o 4º animal, chamado apenas terrível e espantoso. Este, em Daniel capítulo 7, do versículo 3 ao 7, a gente vai ler alguns versículos para a gente entender que Daniel também teve a mesma visão daqui. Estes 4 animais representam 4 reinos que assumiriam o poder político na história e estão paralelo com os metais da estátua do capítulo 2. Aqui quando fala que estão em paralelo daquela estátua lembra da história de Daniel ali? A estátua que o rei Nabucodonosor fez, eu tenho até aqui vou dar um exemplo para você aqui, não sei se você vai ver direito, é essa estátua. Cabeça de ouro, aqui a Babilônia, o peito e braços, a Medo-Pérsia, o ventre e as coxas, a Grécia, as pernas de ferro, Roma, e os pés de ferro é um reino, pés de ferro e barro, um reino dividido. A gente vai estudar tudo isso, a gente vai explicar aqui com profundidade para você. Vou deixar até aqui, pertinho aqui. Vamos lá, então aqui para a gente não perder aqui o nosso raciocínio. Vamos lá, agora para a terceira pergunta. Quantas cabeças possuía essa besta? E o que eles representam? Lembra aqui das sete cabeças que a gente viu, que falou? Quantas cabeças possuía esta besta e o que representa? Vamos lá para Apocalipse 13, onde aqui a gente já fez essa pergunta, então a gente já pode ir lá para o capítulo 17 que vai dar uma resposta para mim e para você. Apocalipse 17, verso 9 e 10. Vamos lá. Para você não perder o raciocínio aí. Quantas cabeças possuía essa besta? E o que eles representam? O que essas cabeças representam? Vamos lá, Apocalipse 17, verso 9 e 10. Diz assim: aqui está o sentido que tem a sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Então olha aqui, olha o Apocalipse respondendo o que são essas cabeças que está no Apocalipse 13, no versículo 1. Olha o que diz aqui. Para mim não... Eu perdi aqui o versículo. Aqui do versículo 9. Versículo: aqui está o sentido que tem a sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis. Pegou a visão? O intérprete do Apocalipse é a Bíblia. Então, são 7 reis. Vamos lá agora para mais uma informação importante do versículo 10. Da outra informação, dos quais caíram 5. Então, são 7 reis ou 7 reinos que existem, né? Existiram no decorrer da nossa história, e o versículo 10 está dando mais uma informação, dos quais 5 caíram. 5 caiu, um existe,
e o outro ainda não chegou. Na época de João não tinha chegado o último poder. Que a gente está no último poder. Na época de João ainda não tinha chegado. Ainda estava no penúltimo. A besta, aqui ó, dos quais 5 caíram e um existe, e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco tempo. Então esse último, quando chegaria, ele ia durar pouco tempo. Vamos lá, mais informação. Tá ficando interessante, tá ficando enriquecedora aqui a nossa lição. Vamos lá. A besta em que surge do mar possui 7 cabeças. Já vimos que essa besta é semelhante aos animais do capítulo 7 de Daniel, o leopardo, o urso, o leão. Se somarmos essas seis cabeças com a cabeça do animal terrível e espantoso, a gente aqui chegamos a sete cabeças. Se a gente somar as cabeças dos animais, em que a gente já viu, aqui, deixa eu pegar para você não perder aqui para você não perder a visão. O que Daniel viu? O que João viu? O leão, o urso e o tigre. O leopardo, tigre, eu só errei o nome. E o leopardo. Acho que aqui ficou melhor, né? Tá dando a claridade aqui, mas ficou. Tá bom, tá melhor. Então esse leopardo tem o quê? 4 cabeças. O leopardo tem 4 cabeças. Agora acho que tá melhor. 4. O urso e o leão são 5. 4, 5, 6. Mais uma cabeça que surge desse animal terrível e espantoso, que a gente vai estudar ainda no decorrer da nossa lição, que ainda não surgiu. Vamos lá, vamos dar continuidade. Eu só peguei isso aqui para você ter um exemplo, para a gente não perder o raciocínio, para você entender o que o Apocalipse está falando aqui para mim e para você. Dos quais o que? Do capítulo 17, verso 10. Dos quais 5 caíram, um existe, e o outro ainda não chegou. E quando chegar tem que durar pouco tempo. Vamos lá. Quarta pergunta para mim e para você. Quarta pergunta que a gente tem que responder aqui, para a gente não ficar tão cansativo, e com certeza você vai sair daí vibrando de alegria porque você está descobrindo coisas novas. Você não quer ser enganado. Você quer saber a verdade. Vamos lá. Quarta pergunta. Esta besta que sobe do mar era semelhante a que outros animais? A besta que sobe do mar era semelhante a que outros animais? Apocalipse 13. Apocalipse 13, 13 verso 2. Olha o que diz. A besta que vi, aqui é João falando. João, aqui a besta que vi era semelhante ao leopardo. Lembra do leopardo que eu mostrei para você aqui? Que tinha 4 cabeças desse leopardo aqui. Então João está falando dele. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés como o de urso e a boca como o de leão. Então aqui esse animal, essa besta que João viu, esse animal, esse poder, né, esse reino, ele tinha essas 3 características. Ele copiou essas 3 características. Presta bem atenção. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés de urso e a boca de leão. Então essa besta, esse reino que surgiu, ele tinha essas semelhanças da Babilônia. O que significa? Aqui ó,
O leopardo, ele tinha essas três características, essa besta que João viu. O leopardo, o urso e o leão. O leão, a Babilônia, o urso, a Medo-Pérsia e o leopardo, a Grécia. Então esse poder, esse reino, ele copiou três características que hoje se encontram no nosso meio. A gente vai entender quais características hoje que se encontram no nosso meio e que muitos não sabem, mas que são práticas de povos pagãos, que esse poder, essa besta, esse animal, como a gente viu que aqui que uma besta é um animal e que animal em profecia significa reinos ou reis, copiou. E a gente vai entender aqui mais coisas ainda. Vamos lá. Vamos lá para Daniel. Eu falo aqui de Daniel, mas eu não abri em Daniel, mas vamos lá para você confirmar. Daniel capítulo 7. Olha o que diz aqui Daniel capítulo 7. Vou ler o versículo 3. 4 animal. Olha a revelação aqui de Daniel, né? De Daniel até João é muito tempo. Com certeza são mais de 500 anos ou 600. Eu não sei a data exata, mas se aproxima a isso. O quarto, verso 3. 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. E o que significa mar aqui em profecia que a gente viu? São povos, nações e línguas, né? Então esse animal, esse poder, esse reino ou reis, ele surgiu da onde tinha multidões, povos, línguas, multidões. Olha o que diz. O primeiro era como um leão, verso 4. O primeiro era como um leão, e tinha asas de águia. E quando eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pés como homem. Ele foi dado a mente de homem. Verso 5. Continuei olhando, eis aqui o segundo animal, era semelhante ao urso. Era semelhante ao urso. Agora eu vou ler o verso 6 para você ver o que Daniel fala. Depois disso, continuei olhando, eis aqui o outro semelhante ao leopardo. Semelhante ao leopardo. Então aqui a gente identificou em Daniel 7 as mesmas características em que João identifica no capítulo 13 e a gente compara o capítulo 17 para ter informações. Então a Bíblia é um pouco aqui, um pouco ali. Preceito sobre preceito, regra sobre regra. E assim a Bíblia está revelando para mim e para você. É a Bíblia que revela para você. Olha o que diz aqui, vamos lá. É importante aqui a gente ler só mais um versículo, Daniel capítulo 7, no verso 17, diz assim: estes grandes animais, que são quatro, são 4 reis que se levantam da terra. Olha aqui a Bíblia falou, não sou eu que estou inventando. Daniel, ele teve um sonho e ele agora interpretou aqui, ó. O anjo explica aqui para Daniel, estes grandes animais que são 4 reis que se levantam da terra. São 4 reis que se levantam da terra. Olha aqui, ó. Vou ler para você aqui. Roma em suas duas fases, Roma pagã, Roma papal, copiaria elementos dos impérios que vieram antes dela. Deixa eu só frisar uma coisa para você. Eu sei que eu estou falando para pessoas sinceras. Talvez você viva hoje em algumas denominações aonde alguns ritos, algumas tradições são coisas que foram copiadas do passado, coisas pagãs do passado.
Mas eu sei que você é um filho e uma filha sincera. Eu sei que você não tem nada a ver com essas coisas aqui que eu estou falando. Eu sei que você vem seguindo seus pais, sua mãe, seu avô, seu tataravô, mas talvez eles não tiveram conhecimento. Talvez hoje você possa levar para sua família esse conhecimento. São coisas que tanto como Roma pagã, como Roma papal, ele copiou tradições, copiou o paganismo de Babilônia. Olha aqui o que diz aqui. Roma, em suas duas fases pagã e papal, copiaria elementos do império que vieram antes dela. Esses impérios que eu mostrei para você aqui. Olha o que diz aqui. De Babilônia, Roma copiou a pretensão e o orgulho. Vamos lá mais para frente. Então, o que Roma papal e pagã copiou? Copiou a pretensão e o orgulho, o pecado e a transgressão da lei. Da Medopérsia, olha o que Roma copiou aqui da Medopérsia. Roma copiou o culto de adoração no dia do sol, o domingo. Então, Roma copiou mais uma coisa. Da Medopérsia copiou o culto de adoração ao dia do sol, ou domingo. O culto antigo, culto persa, chamado mitraísmo, dedicava o primeiro dia da semana à adoração ao deus Mitra. Então, esse culto de adoração ao domingo, esse culto aqui no dia do sol, era um culto pagão, era um culto dos persas chamado mitraísmo, que dedicava o primeiro dia da semana à adoração ao deus Mitra, ao deus Sol. Da Grécia, Roma copiou o sistema de imagens e invocação de santos. Os gregos davam formas humanas a imagens divinas. Talvez eu estou falando aqui para pessoas sinceras que nunca teve esse conhecimento que está chegando nas suas mãos. Hoje está chegando esse conhecimento para você. Por isso que Deus diz em Apocalipse, sai dela, povo meu, para não fazer parte dos seus flagelos. Deus está dando a oportunidade para você ter o conhecimento. E é a Bíblia que revela para mim e para você isso. Isso não é coisa da minha cabeça. Vamos lá agora. Fica comigo até o final, porque senão você não entende. E eu vou mostrar para você que Jesus, ele é o único intercessor da humanidade. Jesus é o único que pode perdoar pecados. Jesus, eu vou mostrar para você. É a Bíblia que revela. Nenhum ser humano tem poder de falar, eu perdoo os teus pecados. Por isso que Jesus arrumou que os fariseus ficavam com ódio de Jesus, e você vai entender o porquê. 5, a questão 5 aqui para a gente responder. Por quanto tempo este poder aqui iria dominar e proferir arrogâncias e blasfêmias contra Deus? Por quanto tempo este poder iria dominar e proferir arrogâncias e blasfêmias contra Deus? Apocalipse 13, verso 5. Apocalipse 13, verso 5. Eu estou aqui no livro de Daniel. Vamos lá. Vamos lá. Acha aí. Se você não pegou a sua Bíblia, ainda dá tempo. Apocalipse 13, verso 5. Diz assim: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia e autoridade para agir 42 meses. Então aqui esse poder, ele foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância, blasfêmias e autoridade para agir 42 meses.
A gente vai entender esses 42 meses. O Apocalipse menciona este poder que agiria 42 meses. Cada dia no calendário judaico, porque naquele tempo de João era o calendário judaico. O calendário judaico possuía 30 dias. O nosso tem 31, tem 28, mas no calendário judaico, agora o nosso calendário, eu acho que é o calendário gregoriano, e naquela época era 30 dias para cada mês. 30 aqui, depois a gente vai entender ainda como que a gente faz essa aplicação. Então, 30 vezes 42, está falando que esse poder aqui agiria por 42 meses. Então, 30 vezes 42 dá 1260. Esta mesma forma de tempo aparece no Apocalipse 12, verso 6. 12, verso 6,